Pai, que eu não faça a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Foram essas palavras que Jesus disse no Horto das Oliveiras, palavras estas que nos dão um grande ensinamento, um ensinamento de que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia suprema, não podemos deixar de rezar, não podemos deixar de confiar em Deus. Queridos de Deus, estamos na Semana Santa e durante toda esta semana nós iremos partilhar um pouco sobre os mistérios dolorosos, os mistérios de Jesus na dor, os mistérios que Jesus sentiu, as dores na alma, as dores também no coração, como também as dores na carne, com a sua crucifixão e morte. Hoje eu vou partilhar um pouco para vocês sobre a agonia de Jesus. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, toda a sua angústia suprema, tudo aquilo que Jesus sentiu, toda a dor que Jesus sentiu por nós. E são 3 os evangelhos, que narram para nós sobre a angústia suprema, tanto Mateus, Marcos e também o evangelho de Lucas. E eu escolhi exatamente o evangelho de São Lucas para partilhar com vocês neste nosso primeiro dia desta Semana Santa, onde nós iremos meditar a paixão de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e se dirigiu para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, se ajoelhando, orava. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda mais, com muita insistência, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, o versículo 39 ao 46. Toda essa angústia suprema que Jesus sentiu nos leva a meditar, E esse é o meu grande desejo nesse nosso momento de partilha. É levar cada um de nós a uma viagem espiritual. Uma viagem no Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani, naquele dia de angústia, naquele dia de toda agonia em que Jesus viveu. Jesus, queridos de Deus, ele sentiu uma tristeza mortal, A angústia que Jesus sentia era tanta, mas ele não deixava de rezar. E ele orava ao Pai para que tudo aquilo passasse. Mesmo sentindo toda dor, toda angústia, Jesus não deixou de orar. A angústia que Jesus sentia era tanta que o anjo lhe apareceu, como nos disse a palavra, para confortá-lo. Nós podemos dizer que era a angústia do homem-Deus, mas era também a angústia do homem das dores. Era a luta de Jesus com a sua própria agonia. Jesus, ele entrava em agonia e quanto mais ele entrava, mais ele insistia, mais ele perseverava na oração. O texto evangélico nos diz que Jesus, ele suou sangue. Era tanto sangue que chegou a cair no chão. Tanta era a dor de Jesus.
mas nada o impedia de orar. Mesmo na aflição, na desolação, Jesus orou e se entregou ao Pai ao ponto de confiar nele e dizer: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Toda aquela dor, toda aquela angústia que Jesus sentia não o impedia de orar, não o impedia de perseverar naquela oração. Jesus, ele se prostrou por terra, Jesus, ele se ajoelhou naquele momento. E mesmo vendo seus discípulos dormindo, mesmo assim Jesus continuava a orar. O texto sagrado nos diz que os discípulos, eles continuavam a dormir e por 3 vezes Jesus foi até eles. Por 3 vezes Jesus os viu dormindo. Por 3 vezes Jesus voltou a orar. Jesus, ele insistia naquela oração. Ele insistia na sua intimidade com o Pai. Aquele Deus homem, aquele Deus homem das dores, aquele Deus que lutava com a sua própria agonia, ele não deixava de rezar. Isso para nós é um grande ensinamento. Às vezes, quando nós estamos na dor, no sofrimento, a gente não quer mais rezar. Muitos até murmuram, começam a culpar Deus pelas suas dores. Jesus, na dor, o que ele fez foi se prostrar no chão, foi se ajoelhar, foi se retirar e orar ao Pai para que tudo aquilo passasse. Padre Pio, que é um dos baluartes da nossa comunidade, e também Santo Afonso, eles se referem, eles meditam na agonia do horto e eles dizem que toda a tristeza que Jesus sentia, a tristeza da alma, a tristeza do coração, era porque Jesus sentia a dor do pecado do homem. Então toda aquela agonia, toda aquela tristeza que Jesus sentia naquele momento ali no horto, era porque Jesus sabia o que o homem podia fazer. Padre Pio, ele disse: o homem saboreia o pecado e por causa do pecado, Deus está mortalmente triste. Os tormentos de uma agonia cruel fazem-no suar sangue. Santo Afonso disse: Jesus, vendo que apesar de sua paixão se cometeriam no mundo tantos crimes, sofreu uma dor tão intensa que antes de morrer o reduziu à agonia e o fez suar sangue, sangue vivo, em tanta abundância que chegou a ensopar a terra. Ou seja, toda dor que Jesus sentiu, todo o suor, todo o sangue que Jesus suou naquele momento, toda a angústia, toda a tristeza que Jesus sentia ali, é porque Jesus sabia que ele ia ser traído por um homem, que era Judas. Era porque Jesus sabia e já nos conhecia, sabia da imensidão dos nossos pecados. Jesus sabia que o homem, ele era capaz de trair, o homem era capaz de cometer pecados, o homem era capaz de fazer coisas erradas e não se arrepender. Então Jesus, ele sentiu a nossa dor, né? Jesus, ele sentiu a dor do homem, Jesus sentiu a dor da humanidade. A tristeza de Jesus era tanta que Jesus chegou a sentir. Mas Jesus, ele perseverava na oração. E mesmo suando sangue, mesmo vendo todos os seus discípulos ali dormindo, Jesus, ele perseverou. E essa é a palavra-chave que eu trago para nós nesta meditação desse primeiro dia. Essa insistência de Jesus em orar, né? Jesus, quando ele viu ali os discípulos dormindo, ele sentiu uma grande ingratidão da parte deles, porque Jesus estava ali triste, Jesus estava angustiado, e os discípulos cansados foram dormir, né? Ou seja, eles não fizeram-se presente naquele momento de dor, naquele momento de tristeza com o amigo que era Jesus.
E Jesus, quando ele viu os discípulos, ele disse: é preciso vigiar e orar para não cairdes em tentação. E essa palavra ela é para nós, não apenas para os discípulos, mas como cada palavra que Deus disse naquela época, ela serve para nós, porque a palavra de Deus ela é a mesma ontem e hoje e será sempre. Então é preciso que nós também venhamos a vigiar e orar para não cairmos em tentação. É necessário que a oração ela se faça presente no nosso dia a dia, né? Jesus ele prostrou-se ali por terra, Jesus ele orou. E a oração de Jesus ela era tão perfeita, ela foi tão sublime, que Jesus ele simplesmente disse: Pai, não faça o que eu quero, mas faz o que tu queres. Esse momento de Jesus ele nos ensina que nós não devemos abandonar a oração, mesmo na dor. Quando Jesus ali naquele momento, sentindo toda aquela angústia, toda aquela tristeza, todo aquele sofrimento, Jesus diz: Pai, não faça o que eu quero, mas fazes o que tu queres. Naquele momento, Jesus ele se entregou por inteiro. Jesus ele já sabia como Deus, tudo que ia acontecer com ele. Jesus ele sabia que ele viria a sofrer, como ele iria morrer. Durante toda essa semana nós vamos ver a flagelação de Jesus, nós vamos ver Jesus sendo coroado de espinhos, nós vamos ouvir falar sobre Jesus carregando a cruz para o Calvário e sua crucifixão e sua morte. Jesus ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim Jesus ele foi o homem-Deus. Jesus mesmo assim ele perseverou naquele momento de intimidade com Deus. E ele confiou tanto que ele disse: não, Pai, não faça o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que a vontade de Deus era o melhor para ele e era o melhor para toda a humanidade. Queridos de Deus, a Semana Santa ela é para nós um tempo de muita reflexão, um tempo de uma intimidade profunda com Deus. É necessário que a cada dia desta semana, eu e você, possamos fazer uma viagem espiritual ao ponto de chegarmos, de adentrarmos mesmo no coração de Deus, para sentirmos a dor que Jesus sentiu. E tudo por amor a nós. Esse tempo de reflexão, esse tempo de muita intimidade, esse tempo de silêncio, é o tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Sentir a dor de Jesus e voltar ao primeiro amor, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e para que possamos colocar em prática toda a vontade de Deus por nós e pela humanidade. Jesus ele quer o melhor para nós. Deus ele quer o melhor para nós e a prova maior foi ter dado para nós Jesus, o seu único filho. Jesus ele sentiu na carne toda a dor do homem. Jesus ele sentiu no coração a dor, Jesus ele sentiu na alma a dor. A angústia dele era suprema. A angústia de Jesus, ela era muito grande. Mas Jesus tinha uma intimidade muito grande com o Pai. Jesus ele orava, Jesus ele se rendia, Jesus ele se entregou àquele momento de oração. E aquele momento de oração com Deus foi suficiente para que ele percebesse que era necessário que a vontade do Pai fosse feita. O homem das dores se entregou por nós. O homem das dores, o homem Deus, que lutou com a sua própria agonia, se entregou por amor a mim e por amor a você. Que durante toda esta semana, semana de silêncio, semana de refletirmos, possamos também nós refletirmos no nosso momento íntimo com Deus. Que durante toda esta semana, eu e você possamos parar mais, para orar mais, para nos ajoelharmos, nos prostrarmos, nos colocarmos diante da presença de Jesus, acreditando sim que Ele vai estar ali conosco, mas principalmente confiando
que se nós entregarmos tudo a Ele, Ele vai fazer o que é o melhor para nós. O Senhor, Ele conhece a cada um de nós. Toda dor, toda angústia que Ele sentiu, o faz perceber também qual é a minha dor, quais são as minhas necessidades. O Senhor, Ele conhece as tuas necessidades. O Senhor, Ele sabe do que você precisa. Que nesta Semana Santa nós possamos refletir nisso. Entregar tudo ao Senhor, confiando tudo a Ele e acreditando que Ele sabe o que é o melhor para nós e que Ele vai resolver. Em Deus eu espero, queridos de Deus, que durante todo este período, toda esta Semana Santa, cada um de vocês, eu e você, possamos se mergulhar na misericórdia que está dentro do coração de Jesus. Que essa viagem espiritual que nós vamos fazer durante toda esta semana, da paixão de Cristo, mergulhemos na misericórdia do Senhor, que suou sangue, mas em momento algum desistiu de rezar, que em momento algum deixou de confiar, que em momento algum deixou de esperar. Simplesmente se entregou a Deus, confiando que Deus tinha o melhor para todos nós. Deus te abençoe e uma feliz Semana Santa.